Eu sei que cada mãezinha, cada paizinho, cada filha, cada irmão, cada ente que está passando por um luto nesse momento, ou luto de forma repentina, ou um luto que foi de uma doença acompanhada, está pensando agora como falar da morte, como entender a morte como uma coisa boa ou como uma coisa não dolorida. Não é isso que eu digo, a morte é dolorosa. Assim como é dolorosa todas as rupturas pelos quais passamos ao longo da vida. A ruptura do casamento, a ruptura do emprego, a ruptura de um relacionamento de namoro, a ruptura de uma amizade de muito tempo que se acaba por qualquer motivo, a ruptura da saída de uma casa para outra. Nós somos seres apegados ao que temos, nós somos seres materiais e espirituais, e que muitas vezes nós deixamos o material se sobressair sobre o espiritual. Então, entender a morte como uma forma de programação, entender a morte como uma forma de expiação, entender a morte como uma forma de se melhorar não é fácil. E não é fácil quando a gente passa por isso, quando nós perdemos alguém que nós amamos muito. A teoria é sempre muito bonita. Geralmente, todos os palestrantes que sobem num púlpito para falar com vocês, ou que vão num canal de internet para palestrar, para comunicar, ele é muito inteligente, ele é muito estudioso, mas muitas vezes não tem a vivência. E aí, o que é que nós falamos? Ele sabe da teoria, mas ele não sabe o que é passar por isso. Eu sempre dizia ao Daniel que no dia que eu fosse dar uma palestra, eu queria dar uma palestra sobre o que eu vivenciei. Mas todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos em casa, todos nós já vivenciamos a perda de alguém que nós amamos muito. Seja um parente mais próximo, seja um parente distante, todos nós já vivenciamos isso de alguma forma. Então, o que eu digo é que a morte, entendida como um padrão, como uma programação divina, ela fica mais fácil de entender quando nós buscamos construir nela uma oportunidade. É claro que quando se perde um ente amado, você fica sem rumo, sem chão, porque a morte chega a ser duvidosa. Quando você não tem uma crença religiosa, quando você não acredita numa vida após a morte, você se sente perdida. E é naquela perdição que você está, é naquele momento de confusão que você se encontra triste, que você se encontra enlutado, que você percorre todos os caminhos do medo. A morte é sinônimo de medo para a nossa sociedade moderna. A morte é entendida como um tabu. A morte é entendida como algo surpreso. Por quê? Porque nós temos a mania de querer ditar as regras da vida. A maioria das pessoas que sofrem por depressão tem vários motivos, são motivos variados, mas muitas vezes é medo da morte.